vamos lá, Lari. Gente, vou falar para vocês os 12 arquétipos e eu vou falar para vocês porque eu quis trazer o governante como primeiro. Porque eu vejo que tanto pessoas que estão no início da carreira, quanto pessoas que estão fazendo transição de carreira, uma das coisas que eu vejo que as pessoas precisam muito é autogoverno, tá? E isso é um resultado que a gente tem quando a gente ativa o arquétipo do governante. É o autogoverno. Antes dele governar as pessoas, ele vai se governar. Por que autogoverno? Porque a gente não escuta falar muito sobre procrastinação, sobre zona de conforto. As pessoas definem uma meta no início do ano, final do ano, quantas conseguiram cumprir, quantas têm a motivação, a resiliência, a resistência de entrar num caminho de retidão e conseguir. Então, o que a gente precisa, gente, nesse momento, se nós estamos, assim, desgovernados? Nós precisamos de governo, de autogoverno. Por isso que eu disse assim, vou abrir as 12 lives com o arquétipo do governante, tá? Tá. Então, vamos lá. Guilherme, me ajuda aí que tá bem pequenininho, tá? Governante, tá? Sábio, que fica próximo também do governante, sempre dando conselhos ao governante. Bobo da corte. Bobo da corte também está próximo do governante, aquele que está ali para sempre fazer piadas, né? Deixar o ambiente mais leve. O mago, que é aquele que transforma ouro em chumbo, né? Transmuta as situações. O criativo, que é aquele que tem as ideias e coloca as ideias na realidade, ele cocria as ideias 5. Vamos lá. Prestativo. Prestativo é o cuidador, aquela pessoa que está sempre disposta a cuidar, sempre disposta a prestar serviço, prestar auxílio às outras pessoas, aos animais, à natureza. O cara comum. O cara comum, ele está no meio da multidão. Ele é aquele que está na comunidade e gosta disso, ele faz parte da comunidade. 7. Vamos lá, agora, o amante. O amante é aquela pessoa que está sempre ali, tem um alto poder de persuasão. Ele consegue se relacionar com as pessoas, tem um nível de networking muito grande. Já foram 8. Vamos lá. O inocente. O inocente, todos nós passamos quando nós éramos adolescentes, crianças. O inocente é aquela pessoa, não vê maldade, né? Aquela pessoa que quer ser feliz, deixa o ambiente leve. O que mais? Está faltando o inocente, o sábio já foi, o criativo. Qual está faltando? Já foi o bobo, cara comum. O explorador, sabe aquelas pessoas que amam viajar, que querem ficar saindo, não vão trabalhar em escritório, vão ficar trabalhando viajando. O explorador, o 10º. Faltam 2. Vamos ver, faltam 2. Criativo, bobo, o explorador, o sábio, governante. O rebelde, você já falou. O rebelde, não falei. O rebelde. O rebelde, né? Aquele que vai quebrar as regras, que veio para mudar os paradigmas, né? E falta só mais um. Qual, Guilherme? Será que ou é o cuidador ou é o criador? A gente passou algum desses? Já falamos do cuidador, já falamos do criador, do governante, do sábio, do prestativo, do rebelde, do explorador, do inocente, o mago. Faltou o mago. O mago. Né? Porque tem o mago e o herói, né? O herói. É o herói. Não, já tinha falado do mago, não tinha falado do herói. Exatamente, tá, gente? Então, cuidador, mago, cuidador prestativo, mago, governante, bobo da corte, herói, criador, que mais? Explorador, cara comum, inocente. E o sábio. O sábio, o cara comum e o bobo. Isso. E o amante. Foram 12, tá, gente? E hoje a gente está falando do governante. Aquelas pessoas que estão no topo da hierarquia. Deixa eu contar uma história rapidinho de uma aplicação do governante. Uma pessoa estava fazendo atendimento e ela
eu fiz um diagnóstico e eu identifiquei que ela estava no arquétipo do governante. Só que ela, no trabalho dela, ela não estava no topo da hierarquia. Ela tinha uma chefa, né? E eu já tinha explicado para ela, olha, você está vivenciando o arquétipo do governante, mas você não está no topo. E ela dizia, mas Larissa, eu tenho problemas, a minha chefe implica comigo, acontece coisas só comigo, parece uma perseguição no trabalho, é só comigo, não sei o que acontece, eu não faço nada para merecer isso. Aí a pessoa reclamando, e eu explicando, olha, você está vivenciando o arquétipo do governante, você não está no topo da hierarquia. Por conta disso, por conta daquilo, desse símbolo, desse outro, dessa fala, desse comportamento, desse jeito. Aí ela, mas será? Poxa, mas eu gosto de ser assim, eu gosto desse estilo. Eu digo, não tem problema. Mas eu estou te explicando que eu estou fazendo um diagnóstico, você está vivenciando o arquétipo do governante e você não está no topo da hierarquia. E é isso que está te trazendo problemas, porque você está tendo conflito com quem está no topo da hierarquia. Aí, algumas semanas depois, ela me ligou e ela disse, Larissa, está perfeito meu trabalho, porque eu fiz a troca, a migração, a transição de governante para criativo. Então, agora eu sou criativa, eu estou com o arquétipo do criativo ativo no meu trabalho, eu me dou super bem com a minha chefa, tá super ótimo. Então, são coisas práticas, gente. O arquétipo, apesar de ser um conceito abstrato, um conceito assim, primordial, cósmico, é um conceito, são ferramentas que a gente consegue ativar na prática do nosso dia a dia e a gente tem resultados imediatos, né? Então é isso, já. E como ativa? Como ativa? Oi? Como ativa? Gente, você precisa estar em contato. Tá dando microfonia agora, Lari. Tem que baixar o som, tá, Guilherme? Pode baixar o som. Melhorou? Isso, perfeito. Tá. Como é que ativa? Você precisa estar em contato com a energia desse arquétipo. Como você vai ficar em contato? Eu vou dar algumas dicas aqui, né? Porque você precisa... tem várias... É uma metodologia, né? Você precisa... pouco a pouco, você precisa ter consistência. É igual fazer academia, sabe? Não adianta eu dizer assim, vai para academia amanhã, que aí de noite você já vai ter os resultados. Não, você precisa dia após dia fazer uma série de ativações. Você não vai ativar, liguei um botão, vou ligar o botão, vou fazer uma oração aqui, vou ligar o botão e pronto, estou com o arquétipo ativado. Não, você precisa ativar de forma constante para que você consiga cada vez mais se sintonizar com o arquétipo. Agora, uma das formas que pode ajudar é você pegar e você tem que ficar sempre em contato com essa energia. Pode ser um contato visual, pode ser um contato sonoro, pode ser um contato em termos do seu comportamento, da sua vestimenta, tá? Do seu jeito de falar, do seu tom de voz. Então, por exemplo, eu quero ativar o arquétipo do governante. A gente está falando aqui uma metodologia arquetípica dos 12 arquétipos de personalidade, né? Eu trabalho muito com Jung, com Carl Jung, psicólogo, psicanalista, mas a gente tem várias outras metodologias arquetípicas. Então, por exemplo, nós temos os animais de poder. Nos animais de poder, qual é o animal que representa esse arquétipo de poder do topo da hierarquia? A águia, por exemplo. A águia e também a coruja, que elas estão no mesmo nível, né? A águia e a coruja. Com especificidades. A águia ela tem aquela visão de longo alcance e a coruja tem a visão 360. Ela consegue ver todas, fazer uma análise geral. Assim, de tudo, de todas as possibilidades. E a águia tem a visão de longo alcance. Então, você pode colocar na tela do seu celular, por exemplo, uma imagem de águia. Você pode escutar o som da águia ou da coruja, se tiver mais a ver com você. Você pode pegar também símbolos e você pode imprimir. Você pode imprimir, por exemplo, a carta do tarô do imperador ou da imperatriz e deixar ali no seu quarto. Aquela imagem vai ficar vibrando ali. Deixa num local que você sempre vai ver na tela do seu computador.
E você pode também assistir filmes, tá? Você pode, por exemplo, ver o The Crown, aquele filme da rainha, da Elizabeth. Adoro, adoro. Lindo, né? E lá você consegue ver, você vai sentindo a personagem, vai entendendo o modo de ser da personagem, vai entendendo como ela pensa, vai entendendo o modo de agir, tá? Porque um governante, você pode ver, o governante, ele não é um falastrão, não é aquela pessoa que desata de falar, né? Chega na festa, fala. Não. O governante é aquele que ele fala o que ele precisa falar de forma concisa, mas quando ele fala, todo mundo escuta. Então, você pode, através de filmes, através de símbolos, deixe sempre eles, assim, próximos, tá? Sempre em locais que você vai sempre ver, vai visualizar. Você pode ter uma estátua, por exemplo, né? Um símbolo, uma estátua pequena de águia, por exemplo, ou de coruja, né? E você deixa em determinado local, no seu trabalho. Lembrando sempre que, se você trabalhar numa empresa, é importante que você esteja no topo da hierarquia. Você, por exemplo, pode ser um empresário, né? Você pode ser um empresário. Ah, eu sou empresário, eu sou produtor de conteúdo da internet, eu sou um professor, um palestrante. Eu sou um professor, por exemplo, mas eu não quero estar com aquele arquétipo que é geralmente o arquétipo dos professores, que é o sábio. Eu não quero, eu quero ser um professor, mas eu quero ser um exemplo para os meus alunos, um exemplo positivo. Então, eu vou ativar o arquétipo do governante. Essa é uma das formas da gente ativar o arquétipo. Que espetáculo! Tem um montão de perguntas, né? Não, é um monte. Eu acho assim que de verdade é uma coisa assim muito que eu quero salientar, gente, é o que a Larissa falou. Não usa para teste. Espera essas 12 aulas passarem para vocês irem captando essa questão de um arquétipo com o outro, como empoderar. Porque existem muitas situações, né, Larissa? Até porque vocês têm essa questão da carreira, Lari, e eu vou trazer isso porque, de repente, essas meninas e esses meninos aí são muito ousados e eu tenho medo deles usarem para testar. E isso pode causar aquilo que uma pessoa perguntou para nós hoje na caixinha de perguntas. Existe o lado pós e o lado, né, contra isso. Vamos supor, eu quero usar um arquétipo X, mas eu quero usar para o trabalho. E eu tenho um marido, por exemplo, um relacionamento dentro da minha casa. Isso pode haver situações problemáticas, não pode? Se eu não tiver equilibrado? Pode, porque assim, gente, o que acontece? Você tem que ter a consciência para você conseguir, você tem que ter consciência de como ativar o arquétipo. É por isso que eu digo, é ativação consciente do arquétipo. Se você não tiver consciente e você... O que é estar consciente? É você ter o controle disso. Digamos assim que a gente é um aparelho celular, que a gente tem um nosso Wi-Fi, né? A gente tem o Wi-Fi. E a gente tem várias redes ali, que são os vários arquétipos. Se a gente já conseguiu trabalhar essa metodologia, se a gente conseguiu ter consciência e ter controle dessa metodologia, eu posso ser uma governante no trabalho, porque eu lidero, né? Eu sou uma empresária, eu trabalho com muitos homens, por exemplo, né? Às vezes as mulheres trabalham com muitos homens, elas precisam ter uma energia, né, ali de comando. Mas quando eu chego em casa, eu consigo desligar o Wi-Fi, né, do arquétipo do governante e eu ligo o arquétipo, por exemplo, do bobo da corte, porque eu vou brincar com meu filho, porque eu vou estar ali com meu marido. Olha, né? Então você consegue, mas você precisa ter essa consciência. Então, assim, gente, esse aqui são aulas, vão ser exatamente o que a Ângela falou, tá? Então, vocês têm que assistir às 12, recomendamos e convidamos. Esse é um assunto, gente, absolutamente inédito no Brasil e quiçá no mundo, tá? Ninguém está falando sobre isso. Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo, eu já venho trabalhando sobre arquétipo e eu já venho trabalhando sobre carreira há um tempo, né? Então, você precisa conseguir entender como fazer isso. Você precisa ter essa segurança de você estar no controle dessa ativação e não ficar desgovernado, né? Porque aí
Cada dia você vai estar num arquétipo, cada hora você vai estar... Era para você estar em um determinado arquétipo, você está em outro, e aí vai virar uma bagunça, uma confusão, e aí você vai perder o controle. Então, é muito importante que você venha, porque são pílulas de conhecimento, tá? Que vocês vão receber nessas 12 aulas. Programa, coloca na tua agenda, já chama um amigo, já chama uma amiga, tá? Que precisa, Perfeito. que tá ali, tá perdido na carreira. Ai, não sei o que eu faço, será que eu faço mestrado, será que eu viajo? E aí você, o que você faz? Já chama eles e você vai nessas 12 aulas, você vai vendo e vai entendendo, você vai conhecendo. Aí você vai conseguir ver, você vai dizer, ah, eu realmente, nesse momento, eu preciso ativar o arquétipo do governante na minha vida, tá? E fora que a gente vai preparando materiais e tudo mais, assim, a gente vai falar o máximo possível, né, dentro desse espaço que é muito curto, mas assim, a gente vai... Já vou me programar, possível, já né? vou me programar, tá? Hoje, gente, é o seguinte, como nós estamos aqui, Larissa, eu, o Anderson do outro lado, o Leandro que tá de resguardo, que tá de papai, né? Nós estamos aqui colocando para vocês todas as semanas palestrantes do Congresso Holístico Sem Fronteiras, que a gente vai estar fazendo parte. Ho'oponopono Brasil vai estar, a Larissa vai estar. Agora a gente vai chamar o Kotaro, ele também tá, né? O pessoal do Reiki que vocês viram, eles estão. As meninas do Barras, as meninas do Registros Acásticos, todos nós estaremos no congresso, tá? Então, como que a gente dividiu isso? Meia hora de conteúdo da Lari, 15 minutinhos tentando responder as perguntas de vocês e 15 minutinhos para um outro palestrante entrar, dividir a sala com a gente e mostrar para vocês um outro conteúdo que ele apresenta no congresso, tá? Depois que a gente tiver essas 12 aulas fantásticas com a Lari, a gente volta com outros convidados, tá? Só que o que eu tô pensando aqui, insights e mais insights, né? Não tenho problema com isso, já falei, eu amo estar aqui. O que a gente faz? Se a gente conseguir estender 30 minutos para a Lari falar mais respostas, porque tem muita coisa aqui, o que a gente faz? A gente consegue, na próxima aula, vivenciar mais perguntas e respostas. Tá ok? Porque o conteúdo, ele é explanado e, de repente, nas perguntas e respostas, né, Lari? Você consegue entrar um pouquinho mais a fundo, Com né? certeza. Então, tipo assim, eu prometo tentar ganhar com vocês uns 15 minutos a mais na semana que vem. A gente começa ali a meditação umas 20h20, por exemplo. Só na terça-feira. Combinado? Então, eu vou chamar o Kotaro. Vocês convidem, por favor, essas pessoas maravilhosas que vocês conhecem, tá? Para participar com a gente. Tá bom, gente? Porque isso aqui é estudo, isso aqui é autoconhecimento, isso aqui só tem a crescer no seu mercado de trabalho, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, tá bom? E seja bem-vindo, Kotaro! Olá, boa noite. Obrigado. Boa noite! Gratidão imensa. Boa noite, Kotaro. Isso, é um prazer estar com vocês aqui. Gratidão imensa, Kotaro. Diga pra gente o que você vai trabalhar naquele maravilhoso congresso que a gente já não vê a hora. Pois é, né? Eu tenho admirado muito esse trabalho, né? Pelo Leandro Anderson também, que chegaram até a mim. E eu vou estar nesse congresso aí com força total à base das constelações. Das constelações sistêmicas. Mas é o que eu tinha falado para o Leandro, né? Só que eu vou trazer as constelações não à base do Bert Hellinger, como é trabalhado no Brasil. É uma outra abordagem, né? Através dos campos morfogenéticos, né? Uma outra linha, um olhar das constelações que também percorre o mundo, né? E é muito interessante. Eu sei que o Brasil trabalha uma base, acho que de 90%, a metodologia do Bert Hellinger, mas tem uma outra muito interessante, responsiva e com resultados assim, fantásticos, né? E é essa abordagem que nós vamos trazer, né, nesse congresso aí, que está sendo iniciado, né? Mas acredito que deva ganhar muita força daqui para frente, especialmente com pessoas excelentes aí na condução.
Ai, gratidão, Kotaro. É uma coisa assim, eu me apaixonei, na verdade, pela constelação por conta de estudar, começar a investigar, estudar a legitimidade do Ho'oponopono, né? A legitimidade do Ho'oponopono não é que o Ho'oponopono da identidade própria seja errado, não é isso. Mas lá, os kahunas, lá no Havaí, existia, ainda existe, ainda existe, né? A mediação. E parece muito com a constelação, que é você colocar cada qual no seu âmbito e isso trazer o equilíbrio, trazer a sua forma dentro de uma questão familiar. Então, eu me apaixonei pela constelação quando eu comecei a ter essa descoberta. E essa é inovadora para nós brasileiros, então. Ela é um pouco inovadora no sentido de trazer... existe questões internas. Porque você vê, por exemplo, quando nasce um bebê, né? Agora tem um negócio... Qual é o seu nome? Eu acabei nem perguntando. Ângela E a... Larissa. Deixa eu anotar aqui. Ângela e Larissa. Olha só. Deixa eu falar, Ângela e Larissa, o que é que aconteceu um pouco comigo, né? Embora a minha mãe seja brasileira, mas o meu pai é japonês. Então, lá no final da década de 80, né, eu decidi conhecer minhas raízes, né, com a intenção de passar 6 meses no Japão. Bem novo fui. Só que desses 6 meses eu acabei me encontrando, me interagindo, e lá eu morei 26 anos. Ou seja, mais da metade da minha vida foi lá. Eu voltei ao Brasil, está fazendo 5 anos. E nesses 26 anos lá eu estudei, e lá numa das disciplinas que eu fiz administração lá, e uma das disciplinas eu conheci o coach. Né? E quando eu conheci o coach, eu gostei muito, me especializei nisso, e no meio do caminho a constelação apareceu. Só que eu já conheci a constelação pela Universidade de Cartagena, né, no México, já com uma outra linha. Mas ainda assim eu estudei muito a linha do Bert Hellinger, entendo a característica dela, como é que ela funciona. Tá? E aí o que aconteceu? Quando eu conheci essa metodologia que trabalha os campos morfogenéticos, que são padrões comportamentais que nós desenvolvemos à base da família, que é parecida com o Bert Hellinger, mas também a consciência individual de questões que nós desenvolvemos à base da nossa relação com o mundo externo, que não tem nada a ver com nossos ancestrais. Nada. Então, o que acontece? Se você olhar as constelações no Brasil, elas têm muito direcionamento para a árvore familiar. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, bisavó. Essa linha não. Eu tenho a consciência coletiva que me linka com meus ancestrais, mas eu também tenho a consciência individual. Foram as minhas experiências individuais, foram meus aprendizados, foram, enfim, uma série de fatores que não necessariamente estão ligados à minha vida familiar. Então, é essa abordagem. Então, o que a gente faz quando, por exemplo, nós vamos atender uma pessoa à base das constelações? Nós primeiro avaliamos se há uma ligação da consciência coletiva ou se é uma questão da consciência individual. Porque se for uma questão da consciência individual, nós trabalhamos sem o envolvimento familiar. Então, Entendi. Essa é uma questão, né, que é muito trazida. E como o Bert Hellinger trabalha padrões comportamentais, muita coisa ficou assim. Por exemplo, eu estou com dificuldade de prosperidade. Então isso está linkado com a minha mãe. Eu estou com uma força do relacionamento. Isso está ligado com o meu pai. Não, nós quebramos esse padrão. Não necessariamente está ligado a uma área masculina ou feminina. Pode ser ambas ou a família não tem nada a ver. Então, é um negócio muito interessante, né? E eu também, Ângela e Larissa, eu tenho trabalhado em alguns tribunais de justiça que houve um conflito muito interessante, que como eles trabalham na área da justiça,
como é que eles vão colocar, por exemplo, o âmbito de ancestrais numa área jurídica? Isso não encaixa muito bem. Entendi, não encaixa, realmente. Entendeu? Eu vou olhar para a Ângela, olha, Ângela, tu tá com problema jurídico e foi a tua bisavó. Então, no contexto jurídico, isso fica muito, sabe, muito. O Kotaro, muito tangível. quase que uma divisão ali de psicanálise comportamental. Que a psicanálise vai mais a fundo, a comportamental, ela visa ali o seu comportamento. Deixa eu ver, ela mistura os dois. A constelação, a base dos campos morfogenéticos, ela tem o mesmo padrão da constelação. E outra coisa, Ângela e Larissa, poucas pessoas sabem, né? Porque o Bert Hellinger ele trouxe algo. A Virginia Satir já trabalhava com as constelações. Uhum. Né? O Jacó Moreno, que era o psicoterapeuta, ele também já trabalhava. E a pessoa que ela trouxe, por exemplo, o olhar da constelação foi o Eric Berner. Então, quer dizer, quando você fala com o Bert Hellinger e você pergunta para ele vai citar esses nomes. Eric Berner, certo. Virginia Satir, Milton Erickson. O que foi que o Bert Hellinger fez? Ele foi uma pessoa muito sagaz. Porque o que acontece? A maior parte dos cientistas e estudiosos acha que tem a verdade. E a verdade está na mão de várias pessoas. Então, precisa juntar isso. E foi justamente o que ele fez. Né, Pode falar, por conta do paradigma que a gente vive. Esse paradigma materialista, cartesiano, em que a gente vive, a ciência está dividida em disciplinas. Então, eu estudo isso aqui, tu estuda isso ali. E os cientistas não conseguiram ainda ultrapassar para um paradigma energético ondulatório em que nós somos uma realidade só. Exato. Entendeu? Então, o que ele fez? Por exemplo, o que foi que aconteceu com o Eric Berner? O Eric Berner era um terapeuta e ele trabalhou na época da Segunda Guerra Mundial. Na época não tinha constelação, não tinha PNL, era pouca coisa. E o Eric Berner, ele ficou responsável por recrutar 25 mil pessoas para o exército americano. E ele tinha 40 a 90 segundos para identificar se a pessoa psicologicamente era boa ou não. Tu já imaginaste? 25 mil pessoas? O que foi que aconteceu? Ele fazia duas perguntas. Você é nervoso? A pessoa dizia não. Você já foi um psiquiatra? Não. Vem. Só que, com o passar do tempo, por incrível que pareça, ele olhava para a pessoa, ele olhava e dizia, você tem problema psicológico. Aí a pessoa tomava um susto. Aí ele falou, mas como é que você sabe? Só me responde. Ele falou, tenho. Você é da área da construção civil? Ele falou, sou. E o que foi que aconteceu com o Eric Berner? Ele passou a ter uma compreensão intuitiva. Na época, ele não sabia muito bem como definir. Hoje, a PNL, os campos energéticos, a constelação explica isso com mais clareza, e a neurociência também. Então, como é que ele conseguia olhar para uma pessoa e identificar se ela tinha problemas psicológicos ou não? Ou seja, esse campo era formado, só que ele não identificou na época de 1945. Aí, com o passar do tempo, nós fomos entendendo. Alguns chamam de fenomenológico, outros chamam de campos morfogenético, outros usam a força do universo, né? Mas, então, é um negócio muito interessante. E a nossa vida inteira, ela tem padrões armazenados de informações. É como se nós tivéssemos um HD externo, onde está armazenado lá desde o teu nascimento até aqui. Então, quando nós montamos as constelações, nós temos acesso, por assim dizer, a esse HD. E o que esse HD traz? Todas as informações que nós não estávamos percebendo. E aí eu passo a ter uma percepção maior de mim em relação ao ambiente que eu estou inserido e às questões e pessoas envolvidas.
né? E Entendi. nada melhor do que você compreender. E outra coisa, amigos, com essa nova metodologia, que ela é muito interessante, né? Nós já estamos, depois que eu voltei para o Brasil, são poucas turmas, são 18 turmas pelo Brasil, né? E algumas delas nos tribunais, defensoria pública, polícia militar, porque eles precisam ter, né? E a polícia militar, agora que trabalha, Ângela e Larissa, tem um negócio muito interessante que é da constelação. Eu sei que cada área vê a questão de uma forma. Observa bem, o Brasil desenvolve leis para o feminicídio. O Brasil desenvolve leis, né? Outras coisas. O pessoal está para me falar o que é que vai acontecer no Congresso Sem Fronteira. Vou já No falar. Congresso. Então, o que é que acontece? Só aumenta, colega. Só aumenta. As leis, quanto mais leis são colocadas, mais aumenta, porque a questão não é a lei. A questão é outra história sistêmica que o nosso país enfrenta aí. Bom, mas olha, a pedido aqui do nosso amigo Anderson, tá? Eu vou estar no Congresso Holístico. E o que é que eu vou tratar lá, amigos? Eu vou tratar essa nova abordagem, né? Das constelações familiares. Vamos falar do comportamento sistêmico. O que é o comportamento sistêmico? Como nós desenvolvemos a nossa personalidade à base das raízes familiares. Nós vamos ver também o que são movimentos interrompidos e como encerrar ciclos. Movimentos interrompidos são todos aqueles eventos reais e imaginários que eu faço o quê? Que inesperadamente ou por algum motivo eu não quero que aquilo tenha acontecido. Pode ser a perda de um ente querido, um casamento que se acabou, pode ser eu me desligar de uma empresa, de uma cidade. Aí nós vamos colocando dentro de nós, é como se dentro de nós a nossa vida fosse um quebra-cabeça. E cada ano, cada dia, as peças vão entrando aqui, ó. 1980, 1981, 1982, nós vamos colocando. E algumas peças param. Por exemplo, em 2010, eu tive uma grande perda e eu nunca consegui encerrar esse ciclo. Então, esse quebra-cabeça aqui está faltando. Né? E aí eu vou ficando o quê? Não fico completo. Então, as constelações, ela traz essa abordagem de você se preencher mais, olhar mais para dentro de si, né? E ter uma claridade de quem você é. Eu estava olhando a Larissa falando aí dos arquétipos, fantástico também, sabe? E aí nós vamos começando a nos construir de quem realmente nós somos. Porque o que acontece? Nós colocamos para dentro de nós tantos materiais que a nossa construção nunca avança. Então, às vezes, a gente precisa colocar os nossos materiais, que é a nossa percepção de vida, o nosso propósito, né? Viver mais o eu, que é a minha condição interna. Então, isso a gente vai tratar no Congresso. Vamos tratar, claro, as leis principais aí da prosperidade. Então, é tudo isso aí que vai estar. E eu adoro também deixar aberto para perguntas, né? Que são elas que aprofundam. Tem gente perguntando aí como é que eu posso fazer. Sim, e é isso que eu gostaria de deixar claro para o pessoal, porque às vezes eles pensam, eles até se confundem um pouco, Kotaro, por conta do... nós, aí a Lari, aí o Kotaro. É o seguinte, eu volto a repetir. Semana que vem a gente vai organizar isso. Já mandei eu mandei uma mensagem assim para o Anderson. Anderson, vamos ter que rebolar e ter mais lives. E ter mais lives. Por quê, gente? Isso aqui que vocês estão experienciando é um pouquinho do que nós vamos apresentar no Congresso, tá? Então, todo esse pessoal que está aqui vindo mostrar são trabalhos que vão ser apresentados para vocês no Congresso. No link da nossa bio, tem lá, nós ainda estamos no primeiro lote, que vai ser em janeiro, tá ok? Então, vocês podem ir lá, que lá vai ter valores de troca exclusivos para vocês, porque a gente ainda está no primeiro lote. Quem entrar no Congresso vai ver toda essa galera dando palestra lá. Serão,
ó, mais de 40 horas, mais ou menos, de conteúdo, porque são 24 palestrantes. Então, por isso que aqui é tudo um pouquinho de, a não ser a Larissa, que veio compartilhar conosco essas 12 aulas, que são 12 arquétipos. Então, o que eu vou fazer? Como vocês já gostaram do Kotaro, o que a gente pode fazer? Larissa fica de terça, né, que a gente já combinou, e a gente pega um outro palestrante. E aí, por exemplo, o Kotaro vem só para falar da metodologia dele, da constelação que ele vai trabalhar, e assim a gente vai diversificando os demais palestrantes. Ficaria bom, né, Kotaro? Porque ó, Sim, o povo sim. já enlouqueceu. Todo mundo já quer saber. O congresso não é presencial, gente. O congresso ainda é online, tá bom? É online, para a gente alcançar ao redores do mundo. Porque nós temos brasileiros, nós temos os portugueses, nós temos muita gente fora do Brasil e eu acredito que vai ser sucesso, porque não é a primeira vez, já é o segundo congresso que os meninos fazem. E brinde, tá? Porque quem comprar o segundo ganha o primeiro, né, meninos? É isso, né? Ganha o primeiro, que foi feito o ano passado. Então, o Kotaro só veio dar um pinguinho aqui, ó, de entusiasmo em nós, para a gente poder ficar aí de olho nesse congresso maravilhoso que nós vamos ter, tá bom? Tá bom, então. Ô Kotaro, obrigado, qual os seus dias, como que é os seus dias, assim, por exemplo, noturnos, para a gente combinar uma específica só de constelação? Olha só, como é que vai funcionar? Realmente, depois da pandemia, aconteceu um negócio interessante, né? Vai parecer até brincadeira, mas as minhas agendas já estão lotadas até novembro. Que bom! É. Muita gente procurando esses tipos de terapias, né? Então, são cursos e formações. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho o contato do Anderson, vou passar para a Renata, que além de ser minha esposa, ela que controla a minha agenda. E Perfeito. eu vou pedir para ela pedir para o Anderson organizar. Eu teria o maior prazer, Ângela e Larissa, estar aqui com Com certeza. Então, nós vamos voltar com uma live específica aqui com o Kotaro, falando dessa constelação. Eu falo dessa, desculpa, até o perdão da palavra, porque a gente é tão acostumado com a outra, né? E mais assim, que eu já assim, amei a ideia, e porque é uma outra bem coisa, ampla. Ângela, outra coisa, olha só para apetitar mais, o nome original, mesmo desenvolvido pelo Bert Hellinger, não é constelação. O nome é exatamente original. O nome original desenvolvido pelo Bert Hellinger na Alemanha é Posicionamento Familiar. Como o livro veio do alemão para os Estados Unidos primeiro, os americanos já colocaram o dedinho dele e traduziram posicionamento para constellation. E o Brasil trouxe a tradução dos americanos, mas não é essa a linguagem. A linguagem é posicionamento familiar. Essa que é a palavra do alemão original. Mas ficou, e hoje, né, colega, não dá mais para mexer nesse tema aí. Tá joia, então. Tá joia. Marisa, qualquer coisa, meu amor, Marisa Rocha, fala com a gente no direct que a gente te dá um posicionamento, tá bom? Beijo de luz, então. Fala, Lari. Ângela, que no sábado nós vamos estar, né, Kotaro, na sessão interativa. Para você se inscrever, você depois daqui da live, você entra lá no Holístico Sem Fronteiras, no link da bio você se inscreve para você participar dentro do Zoom. Olha só, tá, o Anderson colocou aqui, pode falar um pouco do interativo. Olha só, vai estar comigo só fera na área da constelação. E nós vamos trazer questões assim, e aberto ao público. Quem quiser também, nós vamos trazer coisas muito profundas, mas com a simplicidade que as constelações trazem. As constelações são simples. Nós que às vezes estamos lá todo bagunçado internamente, mas as constelações são bem simples. Então, e é gratuito, perfeito. Né, sim, eu vou pedir para o Anderson também deixar o link para gente. Vou colocar lá no Linktree, tá bom? Vou colocar lá no Linktree para quem quiser se inscrever, entra no link da nossa bio e vai achar o link, né, para a sessão interativa do Kotaro no sábado, tudo bem?
Tá ótimo, gente. Isso aqui é fluidez. É fluidez, tá bom? Kotaro. Obrigada, gratidão imensa Obrigado, por todos Ivan. vocês, tá? Para se inscrever, Ana, fica de olho que eu vou deixar o link para vocês. Assim que o Anderson me mandar, eu vou colocar o link lá no nosso link da bio, tá bom? Ó, o Anderson já tá falando. Sigam o Holístico Sem Fronteiras. Sigam o Holístico Sem Fronteiras, que diz que o link já tá pronto lá para vocês no link da bio deles. É mais fácil ainda, gente. Já garante a vaga, porque vai que não cabe todo mundo lá. Tá bom? Ângela, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Vamos, gente. Gente, vamos fazer aquele print. Vamos fazer aquele print. Peraí, vou desativar. Vamos fazer o print. Quem faz? Vamos fazer... Deixa eu fazer aqui. Pronto. Deu? Print aí também e faz o seguinte, aí já marca, tá? Ho'oponopono Brasil Oficial, marca Carreira Larissa, marca o Kotaro. Qual o seu Insta, Kotaro? @Kotaro _ Tuji. @Kotaro com K. Eu vou ver. Kotaro _ Tuji. Então, perfeito. Tá aí, ó. E pronto, já o foi. Holístico Sem Fronteiras também, tá? Perfeito. E aí já perfeito. marca, gente, já coloca uma palavra que vocês acharam dessa live, né, Ângela? Que tal? Com certeza, com certeza. E assim, até porque, pra gente melhorar. Se vocês estão gostando dos conteúdos, o Ho'oponopono tá abrindo portas. São conteúdos, gente, que tem tudo a ver. Ho'oponopono é filosofia de vida e uma coisa une a outra. O que não é o ser humano sem um bom arquétipo? O que não é o ser humano sem saber o que ele quer fazer da vida dele, não é? Com uma constelação familiar, com esse posicionamento familiar que o Kotaro vem trazer, assim como os meninos que vêm aí trazer o reiki e o registro e tudo isso. A vida é feita de autoconhecimento. E se o Ho'oponopono Brasil pode trazer isso para você, ele vai trazer. A gente vai trazer, tá bom? Então, gratidão imensa, tá bom? Eu vou terminar aqui e pessoal da meditação, eu já volto aqui com vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Boa noite, obrigado, Ângela, Boa Larissa noite. e a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.